Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma rica oportunidade de nos reunirmos em nome de Jesus, meu Pai, para falarmos das tuas maravilhas, para crescermos uns com os outros e para aprendermos, Senhor Deus, de ti, que é santo, que é puro. Pai, nós pedimos neste momento a iluminação do teu Espírito para que possamos compreender, meu Pai, a tua palavra. Se for da tua vontade, exortar, estimular. Se for da tua vontade, meu Pai, curar, sarar, transformar, salvar, meu Pai. O Senhor tem liberdade nas nossas vidas. Pai, as pessoas que pediram orações, meu Pai, que passaram aqui na rolagem, Senhor, todas elas eu anotei os nomes, Senhor Deus. Uma moça pediu o nome para uma criança, meu Pai, de 2 anos. Que o Senhor possa estar visitando cada um, o Senhor sabe a necessidade, meu Pai. Visita esses nomes, meu Pai, que estão neste caderno. Eu sei que não são apenas nomes, Senhor, mas são almas, são vidas, e eu creio que o Senhor sabe quem são e as necessidades de cada um. Que o Senhor possa estar visitando, meu Pai, cada alma aflita, cada coração angustiado, apertado, que passou por aqui nessa noite pedindo oração, pedindo ajuda, Senhor, e que ainda está, os que ainda estão aqui, meu Pai, que o Senhor possa nessa noite, pelo poder do Teu Espírito, meu Pai, acalmar o coração de cada um, Senhor. Que o Senhor possa estar visitando aqueles que estão enfermos, doentes, aqueles que estão, meu Pai, no vício, aqueles, meu Pai, que estão pensando em desistir, aqueles que estão com depressão, com síndrome do pânico, crise de ansiedade, que cada um, meu Pai, nessa noite possa ser alcançado, Senhor. Que cada um, meu Pai, possa ser tocado por Ti, meu Pai. Que o Senhor possa fazer aquilo que o homem não pode fazer. Que o Senhor alcance, meu Pai, onde o homem não alcança. Que o Senhor, meu Pai, venha nessa noite, mais uma vez, pelo poder da Tua palavra, Senhor, visitar cada causa, cada situação. E o Teu nome, ele vai continuar sendo glorificado nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito. Obrigada por aquilo que o Senhor ainda há de fazer. E acima de todas as coisas, meu Pai, obrigada por ser quem o Senhor é. E obrigada, Senhor Deus, por estar conosco, por segurar nas nossas mãos. Obrigada pela Tua graça, pela Tua infinita misericórdia, pelo Teu amor e perdão. Obrigada, Senhor, por nos conduzir até aqui. Obrigada pela vida dos meus irmãos, obrigada pela minha família, obrigada pelo meu lar, obrigada pelo alimento, obrigada pela saúde, pelo trabalho. Obrigada por absolutamente tudo, Senhor Deus. Nós devemos tudo a Ti, Senhor. Nós Te agradecemos por tudo, Senhor. Tu és o Deus das nossas vidas. Tu és o Senhor das nossas vidas. Tu és o nosso amado Pai. Obrigada, Senhor. Continua falando conosco, como o Senhor sempre tem falado. Continua, meu Pai, nos ensinando como o Senhor sempre tem nos ensinado. Que seja feita não a vontade do homem, mas a Tua. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Bom, vamos lá, gente. Carta aos Hebreus, capítulo 13. Ufa! Versículo 18. Que carta maravilhosa. Que carta especial. Que carta que nos ensina muito, muito a respeito da nova aliança, do ministério espiritual, celestial de Jesus. Nos ensinou muita coisa. Gente, eu tentei fazer as contas de quando a gente começou. E eu não sei o dia exato, mas a primeira live que eu postei lá no YouTube sobre Hebreus já tem 2 meses. Tem 2 meses que a gente está nessa carta. É claro que tem alguns dias que não tem live, né? Às vezes acontece algum imprevisto, cansaço, enxaqueca. Às terças-feiras a gente já não tem live. Então não conta, né? Todo dia de segunda a segunda. Mas já tem 2 meses que a gente está estudando essa carta, gente. 2 meses em 13 capítulos. Se você pegar a carta aos Hebreus, você sentar e você lê em menos de 1 hora, irmãos. Em menos de 1 hora você lê a carta aos Hebreus. Mas a gente tem aqui, pela misericórdia e pela graça de Deus, esmiuçado, né? Texto, contexto, versículo por versículo,
contexto histórico, contexto cultural. Isso tudo tem sido muito importante e de grande valia para a gente. Para quem gosta de pregar, para quem é pregador aqui, dá um bom conteúdo. Eu só sei pregar Hebreus agora aqui onde eu congrego. Eu fui convidada para pregar numa igreja fora semana passada. Essa semana eu fui convidada de novo e eu só quero pregar Hebreus. A minha vontade é só pregar Hebreus agora. A carta aos Hebreus ela abrange o ministério de Jesus Cristo. Não sou pastora não, Luana, diaconisa Luana. Como é a tua conta no YouTube? Aline Lamar, a mesma coisa, eu posto as lives lá. Aline Lamar, tá aqui na minha bio também tem o link. A carta aos Hebreus, ela é considerada o quinto evangelho, porque ela vai falar a respeito do ministério de Jesus. Então, você pregar Hebreus, você está pregando o ministério de Jesus, você está pregando a nova aliança, você está pregando salvação, você está pregando exortação, você está pregando amor. Então, dá para você tirar vários textos, vários sermões dessa carta maravilhosa. Ontem eu ministrei aqui onde eu congrego, eu preguei Atos dos Apóstolos só para dar um tempo, mas sábado eu vou pregar Hebreus de novo, porque é maravilhoso, gente, é maravilhoso essa carta, e eu tô com meu coração saltitante de alegria por essa carta. Ela esclarece muita coisa pra gente. Para quem tem alguma dúvida a respeito de nova aliança, medita na carta aos Hebreus. E a gente vai encerrar hoje. Nós falamos sobre os nossos deveres sociais e os nossos deveres espirituais na última live. E hoje nós vamos falar sobre algumas recomendações pessoais. Lembrando que ninguém sabe... Boa noite, Murilo. Ninguém sabe ao certo quem escreveu a carta aos Hebreus. A grande maioria, Paz Regina, a grande maioria atribui a autoria ao apóstolo Paulo. Eu, particularmente, não acho que foi o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo ele escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Se eu não me engano, foram 13 cartas. E todas ele se apresentou no prefácio e na saudação final. E nas cartas do apóstolo Paulo, ele nunca falou de Cristo como sumo sacerdote, como o autor aos Hebreus, ele cita bastante. A linguagem é um pouquinho diferente. É claro que a pregação como um todo, ela não vai ser diferente. Por quê? Porque a Bíblia, ela é um todo. Então, não é porque não foi o apóstolo Paulo que vai estar diferente os ensinamentos e as exortações. Ela vai estar no mesmo segmento. A Bíblia se completa. Não é porque foi o apóstolo Pedro que vai estar diferente do que o autor aos Hebreus ensinou. Não é porque foi Tiago que vai estar diferente ao que Paulo ensinou. Não, a Bíblia, ela se completa. Ela tudo se encaixa. Então, é claro, é óbvio que tudo aquilo que o autor aos Hebreus ele deixou escrito vai estar de acordo com o que Paulo pregou, vai estar de acordo com o que Pedro pregou, vai estar de acordo com o que Jesus pregou, vai estar de acordo com todo o restante da Bíblia. Então, eu acredito que isso não é um ponto crucial para nós afirmarmos que foi o apóstolo Paulo. Eu não estou dizendo que é certeza que não foi. Eu estou dizendo que não se pode afirmar com certeza que foi, porque não está escrito. No capítulo 2 dessa carta, no versículo 3, está escrito assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, o autor aos Hebreus está dizendo que ela foi confirmada pelos que a ouviram. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Gálatas e ele vai dizer que o que ele aprendeu do Senhor. Ele não aprendeu de um discípulo, de um apóstolo ou de um discípulo de um apóstolo.
o apóstolo Paulo aprendeu, ele aprendeu diretamente do Senhor Jesus Cristo. O autor aos Hebreus está dizendo, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Isso é um ponto assim a se pensar, se foi realmente o apóstolo Paulo. Independente, gente, de quem escreveu essa carta, foi uma pessoa inspiradíssima por Deus. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu não tenho a menor dúvida disso, de que o autor da carta aos Hebreus, ele foi inspirado por Deus, ele tinha um profundo conhecimento da Torá, do Antigo Pacto, ele tinha um profundo conhecimento do livro de Salmos, ele tinha um profundo conhecimento do ministério de Cristo. Ele mostra para nós, ele mostra para os seus leitores que Jesus Cristo é superior aos anjos, a Moisés, a Arão, seu sacerdócio é superior. Eu acredito que isso nunca mais vai sair da nossa cabeça depois dessas lives, do estudo dessa carta. No versículo 18, a partir do versículo 18, eu vou ler e a gente vai dar continuidade, tá bom? Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Orai por nós, pois estamos persuadidos de boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Felipe. O autor aos Hebreus, ele está pedindo oração. Paz, pastor Levi. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Ele está pedindo oração. Orai por nós. Orai por nós. É importante, gente, a gente orar uns pelos outros. O autor aos Hebreus, olha o conhecimento e o entendimento que essa pessoa tinha. E ele não é egoísta, ele não é alguém que se acha autossuficiente a ponto de não precisar de orações. É um homem inteligentíssimo, é alguém inteligentíssimo, é alguém com profundo conhecimento, é alguém inspirado por Deus e reconhece, é humilde para reconhecer que precisa de oração. Ele está pedindo oração. Todos nós precisamos uns dos outros, irmãos. Nós falamos bastante já sobre isso hoje aqui. Nós precisamos uns dos outros, carecemos uns dos outros. E o autor aos Hebreus está dizendo, orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Ele está dizendo assim, olha, eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito, mas eu tenho uma boa consciência e eu desejo em todas as coisas viver dignamente. Boa noite, Todd. Eu desejo em todas as coisas fazer o que é certo. Eu desejo em todas as coisas fazer a vontade de Deus, obedecer à vontade de Deus. Versículo 19. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ele tinha um desejo de ir ver os seus leitores. Paz, força firme. Ele tinha o desejo de ir visitá-los, ele tinha o desejo de ir vê-los. E naquela época, como eles não podiam ir, não tinha WhatsApp, não tinha rede social, eles escreviam cartas. A gente viu o apóstolo Paulo usando bastante desse método. Versículo 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Ora, o Deus da paz.
Alguns gostam de atribuir a autoria da carta aos Hebreus ao apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, por diversas vezes, ele vai falar de Deus como o Deus da paz. Carta aos Filipenses, por exemplo, ele vai falar a paz de Deus no capítulo 4, versículo 7, e mais adiante ele vai falar o Deus da paz. Né? E na carta aos Romanos ele também se refere a Deus dessa forma, o Deus da paz. Alguns atribuem a autoria dessa carta ao apóstolo Paulo porque o autor aos Hebreus fala que é o Deus da paz. Independente disso, nós precisamos saber que a fonte da paz de todo aquele que crê em Deus é o próprio Deus. A fonte da nossa paz não é o dinheiro, não é bens materiais, não são circunstâncias. A fonte da nossa paz não são as pessoas, a fonte da nossa paz é Deus. O Deus da paz e a paz de Deus guardará o vosso coração, o vosso sentimento. A nossa fonte de paz, irmãos, é Deus. É por isso que a gente consegue observar a vida do apóstolo Paulo, a vida do apóstolo Pedro, a vida desses homens que foram martirizados, que foram perseguidos, e ainda assim eles continuavam firmes, ainda assim eles continuavam perseverantes, ainda assim eles continuavam fiéis. Por quê? Porque mesmo diante de tanta dificuldade, tanta perseguição e aflição, eles encontravam paz, porque eles não buscavam paz no mundo, eles não buscavam paz nas pessoas, eles não buscavam paz em si próprios, nas coisas que faziam, mas eles buscavam paz em Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, você pode buscar paz no dinheiro e não vai encontrar. Você pode buscar paz em bens materiais e não vai encontrar. Você pode buscar paz nas pessoas. Você pode querer que as pessoas estejam do seu lado para que você de alguma forma se sinta amado, para que você de alguma forma não se sinta sozinho, mas ainda assim você não vai encontrar paz. Só existe uma fonte de paz, a paz verdadeira, a paz que excede todo entendimento. É o Deus da paz que eu e você servimos. Esse Deus, esse nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, é a nossa fonte de paz, irmãos. É a nossa fonte de paz. As pessoas procuram meios de suprirem as suas necessidades emocionais, sentimentais. As pessoas procuram formas, maneiras, e no final das contas elas acabam sempre frustradas. No final das contas, elas acabam sempre decepcionadas. Mas se você buscar em Deus essa paz que excede todo entendimento, irmãos, se tem uma coisa que não vai acontecer com você, é você ficar frustrado e decepcionado. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade, aleluia, aleluia. A verdadeira paz é na presença do nosso Criador. É desse jeito. Deus é a fonte, irmãos. É a fonte da nossa paz. A Bíblia deixa isso bem claro. Ele diz assim, o Deus da paz, esse Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o nosso Senhor. No versículo 7 e no versículo 17, ele está falando sobre líderes, ele está falando sobre dirigentes, ele está falando sobre homens que lideram, que tomam a frente. Ele está falando sobre homens que Deus deu dons, que Deus levantou para cuidar de pessoas. Só que aqui no versículo 20, ele está falando de alguém que Deus também usou para exortar pessoas, para ensinar pessoas, para curar pessoas, para sarar pessoas.
Mas este homem que Deus usou para salvar, para curar, para ensinar, para exortar, ele morreu e ressuscitou. Os líderes que ele cita no versículo 7 e no versículo 17 são homens que vão passar. São homens que são falhos, que também erram. São homens que passa assim como passa a erva do campo. Porém, no versículo 20, ele está falando de alguém que Deus ressuscitou dentre os mortos. Este que Deus, o Deus da paz, ressuscitou dentre os mortos, este é o meu e o teu Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz lá em Filipenses que, pelo que Deus também o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Nós sabemos, nós reconhecemos que Jesus é o nosso Senhor. Homens passam, irmãos, com talentos, com dons espirituais. Homens, por mais inteligentes, por mais sábios que sejam, eles passam. Mas a quem o autor aos Hebreus está se referindo agora, ele morreu uma única vez, ressuscitou e jamais vai morrer. E ele é eterno. Ele diz lá em Apocalipse, ele vai dizer assim: eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Fui morto, mas eis, aqui estou vivo pelos séculos dos séculos. Esse é o meu e o teu pastor. Ele diz, o grande pastor das ovelhas. Alguém pode dizer assim, mas Aline, e não tem liderança, não tem os mestres, não tem mais os dirigentes, não tem mais... Tem... Ele, tanto que ele citou, no versículo 7 ele diz assim, ó, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. No versículo 17 ele diz, obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não vos aproveita a vós outros. Então, Aline, por que tem líderes? Por que tem pessoas que são dirigentes, que estão à frente? Nós falamos agora há pouco sobre talentos, sobre dons. Deus, ele distribui sobre a sua igreja dons e ministérios. Não quer dizer que um líder ou como um guia, como o autor aos Hebreus se refere, ele seja melhor do que os outros. De maneira nenhuma, irmãos. Tanto que estes guias, eles hão de prestar contas por cada alma. Cada alma que eles ensinaram, eles hão de prestar contas. Estes guias, boa noite, irmão Rogério, estes guias, estes líderes, eles também são falhos. Deus, ele distribui os dons, ele distribui os talentos para a administração do corpo de Cristo. Ele diz isso lá em Efésios, eu vou ler. Efésios 4, versículo 11 e 12, está escrito assim. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Deus, ele administra a igreja por meio da própria igreja. O Espírito de Deus,
Ele usa os teus servos, ele usa os teus filhos para melhor administração do corpo de Cristo. Distribui como ele quer, ele quem. Hã? Ah, tá. Entendi. Eu tinha lido errado. E distribui como ele quer. Ele quem? O Espírito Santo de Deus. Dessa forma. Vamos lá. Mas nós temos, sobretudo, irmãos, um pastor. Nós temos, sobretudo e sobre todos, alguém que é superior, alguém que é melhor, alguém que é infalível, alguém que não falha, alguém que não erra. Nós temos o nosso bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Esse Deus, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o nosso Senhor, ele fez uma aliança conosco. E essa aliança que ele fez foi com sangue, irmãos. Foi a preço de sangue. E não foi o sangue do homem, não foi o meu sangue, não foi o seu sangue, não foi o sangue de um homem qualquer. Foi o sangue de Jesus Cristo. Nós, aleluia, temos a confirmação dessa aliança, dessa nova aliança eterna, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que o autor aos Hebreus está falando em toda a sua carta, e no final ele continua dizendo: essa aliança não foi feita por mãos de homens, essa aliança não foi feita por sangue de qualquer homem, essa aliança ela não foi feita por alguém falho, por alguém fraco, por alguém errôneo. Essa aliança, ela foi, aleluia, ela é eterna porque ela foi feita pelo sangue de Jesus Cristo. E Cristo é eterno. E assim também é a aliança que o Deus da paz fez conosco. Versículo 21. Versículo 21. Vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade. Ah, não, eu vou ter que falar sobre isso. Vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade. Olha só, irmãos, que maravilhoso isso aqui. Ah, isso aqui é muito lindo. Olha só para que ele nos aperfeiçoa. Para que o Deus da paz, que tornou a trazer Jesus Cristo dentre os mortos, nos aperfeiçoa? Por que nós somos aperfeiçoados dia após dia? Por que, irmãos? Para que nós somos aperfeiçoados? Para um ser melhor que o outro? Para a gente sair por aí fazendo o que a gente quer? Nós somos aperfeiçoados para fazermos a sua vontade. Nós não somos aperfeiçoados para fazer o que nós queremos. Nós não somos aperfeiçoados para fazer aquilo que nós achamos que é certo, aquilo que nós julgamos que é certo. Nós não somos aperfeiçoados para fazer aquilo que nós julgamos o que é justo. Nós somos aperfeiçoados para fazer a vontade dele. Aleluia! Aleluia! Nós somos aperfeiçoados para fazer não a vontade da carne, não a vontade do homem. Lá em Atos 16, a Bíblia diz que Paulo, ele queria pregar o evangelho lá na Ásia, mas ele foi impedido, irmãos. Quem é que olhar para Paulo e dizer que ele não devia ir para a Ásia para pregar?
Irmão, se eu chegar aqui e falar para vocês, ó, amanhã eu vou numa cidade vizinha para pregar o evangelho. Vocês vão falar isso mesmo, Aline, faz isso, tem que ir pregar o evangelho. E se fosse eu, ia falar a mesma coisa, vai mesmo, prega mesmo. Você precisa pregar. Só que a Bíblia diz que Paulo queria pregar e o Espírito lhe impediu. Depois, numa visão, ele vai ver um homem dizendo para ele passar a Macedônia e ele vai obedecer. Paulo era alguém que não fazia a sua própria vontade. Paulo era alguém que estava sendo aperfeiçoado para entender, para compreender o que era a sua vontade e o que era a vontade de Deus. Nós precisamos, irmãos, estar atentos, estar sensíveis à voz do Espírito de Deus para conseguir ter discernimento do que é a nossa vontade e do que é a vontade de Deus. Porque muitas vezes a nossa intenção pode até ser boa, muitas das vezes a nossa intenção pode ser a melhor de todas, mas a gente precisa saber se realmente é a vontade de Deus. Nós estamos sendo aperfeiçoados não para fazer a vontade do homem, não para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade de Deus. Versículo 21, né? Versículo 21. Vos aperfeiçoe em todo bem para cumprirdes a sua vontade, operando em nós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, o autor aos Hebreus, ele está dizendo que quem opera em nós é o próprio Espírito de Deus. Ele nos aperfeiçoa para fazer a vontade dele, para nós cumprirmos a sua vontade, e ele opera em nós o que é agradável diante dele. É ele que faz. Olha só que interessante. Toda a carta do autor, aos Hebreus, ela é uma exortação, ela é um estímulo para o que nós devemos fazer, para a nossa responsabilidade, para aquilo que eu e você temos que fazer, independente de qualquer outra coisa ou de qualquer outra pessoa. Ele vai exortar a nós perseverarmos, ele vai exortar a nós não negligenciarmos a palavra, ele vai exortar a nós nos apegarmos com firmeza a tudo aquilo que nós já ouvimos, ele nos exorta acerca dos deveres sociais, ele nos exorta acerca dos deveres espirituais, mas aqui no versículo 21, ele está dizendo que quem opera em nós essa vontade não é nós mesmos, é ele quem faz. Aí vem a pergunta, é ele quem faz ou é o homem? Sou eu ou é Deus? Se é ele que faz, eu tenho que esperar ele fazer, ou eu tenho que fazer e quando eu faço não é ele que faz? Hebreus 13, versículo 21 agora. Eu entendo, irmãos, eu entendo que Deus, ele nos aperfeiçoa para nós termos, para nos capacitar, para nós conseguirmos fazer a nossa parte. A gente só faz a nossa parte se Deus, ele colocar em nós o seu Espírito e nos aperfeiçoar. Por quê? Porque sem o seu Espírito, a nossa carne não vai querer orar. Sem o seu Espírito, a nossa carne não vai querer ler a Bíblia. Sem o seu Espírito, a nossa carne não vai querer fazer a sua vontade. Ou seja, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos a nossa responsabilidade. Nós temos os nossos deveres, nós temos as nossas atitudes, mas
Tudo isso, e para tudo isso, nós dependemos do seu Espírito. Somos totalmente dependentes do Espírito de Deus. Não vai ter alguém nesse mundo que vai conseguir dizer: olha, eu consegui fazer tudo, cumprir tudo que está escrito, se não for o Espírito de Deus, irmãos. A nossa responsabilidade, o nosso dever, nós só conseguimos cumprir, aleluia, segundo o Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito, irmãos, não, a gente não consegue. Se nós não temos o Espírito, nós estamos na carne. Se nós andamos na carne, se nós estamos na carne, nós vamos fazer a vontade da carne. Mas se nós estamos em Espírito, se nós andamos em Espírito, nós vivemos em Espírito. Então, as nossas vontades, elas são renunciadas, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos fortalece para isso. Ele nos dá força para isso. Ele nos dá poder para isso, irmãos. Você só consegue buscar a presença de Deus, você só consegue meditar na sua palavra, você só tem força para vencer o pecado por meio do Espírito Santo de Deus. Então não tem como a gente falar que essa responsabilidade, ela só depende da gente. Essa responsabilidade depende da gente, mas nós dependemos do Espírito. Essa responsabilidade e esses deveres, eles precisam partir de nós, mas até para nós cumprirmos tudo que está escrito aqui, nós dependemos do Espírito. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10, se eu não me engano, versículo 10, eu deixei marcado. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, está escrito assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Quem trabalhou? Paulo. E ele não trabalhou pouco, ele trabalhou muito. E ele está dizendo, mais do que todos eles. Paulo se destacou, Paulo, ele era diferente. Ele trabalhou. Ele continua dizendo, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Aí parece que Paulo está entrando numa contradição. Ele está dizendo que ele trabalhou, no mesmo versículo ele está dizendo, não eu, mas a graça de Deus comigo. É porque Paulo entendia que tudo o que ele fez por meio da graça. Todo o trabalho de Paulo, toda a sua carreira, todo o seu ministério, tudo aquilo que ele fez, que ele exerceu, aonde ele se destacou, aonde ele foi melhor, ele sabia, ele tinha consciência de que tudo isso era fruto da graça de Deus. Os nossos dons, os nossos talentos, o nosso ministério, aquilo que nós fazemos para Deus é fruto, irmãos, da graça de Deus. É fruto do seu Espírito. Nós fazemos, nós temos a nossa responsabilidade, nós temos os nossos deveres sim, mas até para cumprir os nossos deveres, até para cumprir aquilo que somos nós que temos que fazer, nós dependemos da graça. Nós dependemos do Espírito. Paulo trabalhou, mas não ele. A graça de Deus que opera nele. Então nós fazemos, mas nós fazemos porque a graça de Deus ela opera nas nossas vidas. Eu estava falando sobre o meu ministério, sobre estudar para dar o ensino, e eu me dedico muito, eu sou muito exigente comigo mesma, eu me cobro muito, às vezes eu penso que eu me cobro demais, às vezes eu penso que eu me cobro de menos, eu me cobro muito, mas toda a minha dedicação, tudo aquilo que eu faço porque a graça de Deus opera em mim.
Eu só faço porque o Espírito de Deus opera em mim, porque eu, por mim mesma, quem é que vai querer, irmãos, se dedicar um dia inteiro para ler Bíblia, para estudar Bíblia? Se não for por intermédio do Espírito, se não for pela graça. Quem é que vai querer orar? Quem é que vai querer se dedicar a um ministério, a um chamado, se não for por intermédio do Espírito de Deus, irmãos? Eu não estou dizendo que você tem que cruzar os braços e esperar uma luz no fim do túnel para você se levantar e fazer alguma coisa. Eu estou dizendo que vai, levante, faça, cumpra o teu chamado, cumpra o teu ministério, corra a sua carreira. Mas saiba que para tudo que você vai fazer, você depende da graça, você depende do Espírito Santo de Deus. Versículo 22. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação. Tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Gente, eu falei sobre esse versículo aqui na última live. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra. Ele está dizendo, irmãos, que a carta que ele escreveu foi algo resumido. Se resumido, a gente já consegue ter um entendimento tão maravilhoso a respeito do Ministério Celestial, a respeito da nova aliança. Imagine se ele não tivesse resumido, irmãos. Se ele resumiu, a gente levou quase 2 meses para estudar essa carta. Imagine, irmãos, se ele não tivesse resumido. Mas esse resumo dele é suficiente para nós compreendermos, para nós entendermos qual é o ministério de Cristo, tudo sobre a nova aliança e as nossas responsabilidades. Jesus é bom demais, Jesus é maravilhoso. Eu te amo, Jesus. Notifico-vos que o irmão Tiago foi posto em liberdade. Aline, foi na igreja hoje? Fui. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha, logo vos verei. Eu estava pensando nisso aqui. Eu li as cartas, a primeira, glória a Deus, te libertou. Eu li a primeira carta, a primeira Timóteo, a segunda Timóteo. Eu não lembro se fala se Timóteo foi preso. Alguém lembra? Eu não lembro se lá fala se Timóteo foi preso. Fala sobre Timóteo. Qual foi a carta que a gente estudou? Foi Efésios ou foi Filipenses? Foi Filipenses. Em Filipenses, o apóstolo Paulo falou também sobre... Não, né? Eu também não lembro mesmo, não. Em Filipenses, o apóstolo Paulo também falou sobre Timóteo. Falou a respeito do ministério de Timóteo. Eu lembro quando a gente estudou a carta aos Filipenses, a gente falou muito sobre Timóteo, né? Que ele era um jovem exemplar, que ele era um jovem que era motivo das pessoas olharem e quererem seguir a Timóteo. Não é à toa que o apóstolo Paulo ele vai colocar ele como dirigente no local onde Paulo não poderia ir mais. Mas o que eu quero falar aqui é que o autor aos Hebreus está dizendo que Timóteo ele foi posto em liberdade. Então esse Timóteo
que liderou, que foi exemplo, que foi um jovem que ouviu sempre a palavra pela sua mãe, pela sua avó, ele foi preso, irmãos. Ele foi preso. Filho espiritual de Paulo, isso mesmo, ele foi preso. O que era muito comum naquela época. Era muito comum. Acontecia bastante, mas eu acredito que essa informação de que Timóteo foi preso só tem aqui na carta aos Hebreus. E é uma informação muito valiosa. Mas ele foi preso e já tinha sido posto em liberdade quando o autor aos Hebreus escreve essa carta. E ele está esperando Timóteo para poder visitar estes irmãos. Versículo 24. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Quem são os santos, gente? Os santos não são os que morreram. A gente não sauda alguém que morreu. A gente sauda alguém que está vivo. Santos são todos aqueles que são chamados e separados por Deus. Se nós somos chamados, se nós somos separados, nós somos santos. Nós estamos sendo santificados todos os dias. Nós buscamos a santificação todos os dias, pois sem ela ninguém verá a Deus. Então, santos somos nós. Não no sentido de sermos pessoas completamente perfeitas, sem erro e sem pecado nenhum, mas no sentido de sermos separados e por Deus, chamados por Deus, justificados por Deus, e fazemos parte desse ministério, desse corpo, a qual o próprio Deus tem nos aperfeiçoado dia após dia. Por isso, nós somos santos. Por isso, oi, Ju. Obrigada, gente, pelos presentes. Por isso nós somos santos. Paulo escreve as epístolas e você vai ver que ele vai sempre se dirigir aos santos. Então, os santos são os que foram separados. Olha só, saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Ele não está dizendo para saudar alguém que morreu. Ele está dizendo para saudar os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer, meu Pai, pela oportunidade, Senhor. Pela oportunidade que o Senhor nos concedeu, por esse dia que está iniciando, Pai. Quero te agradecer, Senhor, por permitir, Senhor Deus querido e amado, que a minha esposa, Senhor Aline, pudesse concluir, Senhor, esse estudo na carta de Hebreus. Meu Deus, que a tua palavra, que cada detalhe, que cada texto, que cada capítulo, que cada versículo, Senhor, possa ficar cravado na mente e no coração daqueles que a ouviram. E que a tua palavra, Senhor, ela venha causar, Senhor Deus querido e amado, na vida dessas pessoas, uma transformação, uma renovação espiritual, mental. Senhor, que essas pessoas elas venham guardar a tua palavra e que elas possam também, Senhor Deus querido e amado, transmiti-la de uma maneira clara, de uma maneira sincera, de uma maneira pura. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor tem permitido que nós venhamos vivenciar, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor Deus querido e amado, pela vida de cada irmão, cada irmã, Senhor Deus querido e santo, que tem acompanhado, que tem, Senhor Deus querido e santo, também se dedicado, que tem dedicado uma parte do tempo para ouvir a tua palavra. Senhor, eu quero te apresentar cada vida, Senhor Deus querido e santo, aqui presente. Que o Senhor, Pai querido e amado, venha abençoá-los, meu Deus, guardá-los, livrá-los de todo mal. Senhor, em nome de Jesus Cristo, esteja conosco, Senhor, em todos os momentos. Perdoa, Pai, as nossas falhas, os nossos pecados,
os nossos pensamentos maus, as nossas atitudes erradas. Perdoa, Pai querido e amado, quando nos equivocamos, quando nos excedemos. Senhor, nos ajuda a sermos, Deus querido e amado, semelhantes a Ti. Senhor Deus querido e santo, abre, Senhor Deus querido e amado, o nosso entendimento, o nosso coração, os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais. Senhor, que a Tua graça, ela esteja sobre nossas vidas. Senhor, eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo, por tudo que o Senhor tem feito e nos proporcionado. Senhor, que cada pessoa, Pai querido e amado, nessa noite, venha ter uma noite de paz, de descanso, de tranquilidade. Que ao raiar o dia, Senhor, junto, Senhor Deus querido e amado, venha também florescer os sonhos, as esperanças. Senhor, que seus filhos, eles venham ter motivos para lutar pela vida, porque a vida é um dom precioso e tão sensível que o Senhor nos deu. Senhor, nos ajuda a preservar tudo que o Senhor tem nos concedido. Abençoa cada um de seus filhos, meu Pai. Aqueles que já estão, Senhor Deus querido e amado, na sua presença, que já foram batizados, que já confessaram o Senhor como único e suficiente Salvador. Meu Pai, que nenhum desses se perca, Senhor. E aqueles que ainda não, Pai, toca neles, Senhor, toca nela. Fala com cada um, Senhor, e no momento certo, Pai. Senhor, traz eles para a Tua presença. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu entrego, Senhor, mais esse ensino, meu Pai, nas Tuas mãos. A Tua palavra foi ministrada. É sinal que a semente está plantada e a terra é Tua. Senhor, faz conforme a Tua vontade, o Teu querer, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Gente, o que está acontecendo aí? Então amanhã a gente vem, mas sem estudo por enquanto, tá bom? Bom descanso. Gente, detalhe. Leiam Romanos, tá bom? Leiam Romanos. Leiam, nem que for um capítulo por dia, pra gente ir aprendendo junto, tá bom? Então já que é a próxima carta, leiam, meditem e oremos uns pelos outros. Como o autor aos Hebreus disse, eu não vou fazer diferente, eu não vou ser demagoga que fala, né? Orem por mim, por favor. Eu careço das orações de vocês e obrigada. Obrigada por tudo, por vocês estarem aqui, por me ajudar, por cooperar, por fazer parte de tudo isso. Que Deus ele possa retribuir toda a forma de carinho que vocês têm manifestado aqui, tá bom? Com a presença, tem 126 pessoas na live, com a presença de vocês, com curtida, com comentário, com oração, com presente, com tudo, toda a forma de carinho, de verdade, eu agradeço muito, que Deus ele possa retribuir muitas vezes mais na vida de cada um de vocês. E a gente vai continuar aí crescendo na graça e no conhecimento para glória de Deus. Não seremos ignorantes nem na nossa fé. Amém? Live, então amanhã às 22 horas. Gente, a live subiu para 143 pessoas. Sou seu discípulo. Eita! Antes da fundação do mundo, Deus já escreveu o nome de cada um de nós, de cada um dos seus escolhidos. Até amanhã, gente. Força firme. Cadê a justiça de Deus? Gente, vocês estão no assunto de calvinismo e arminianismo. Ai, não aguento mais isso. Fui. Vamos lá, vamos descansar. Amanhã
A gente volta. Obrigada por tudo. Ai, meu Deus, não quer desligar. Não quer desligar. Agora foi.